Convido, pela liderança do PSDB, o deputado Betinho Gomes para fazer uso da palavra. Tem uma bike, edição especial feita pela Ferrari. Senhor presidente, deputados e deputadas, gostaria aqui de fazer referência a um movimento político que naturalmente tem legitimidade, mas que precisa ser debatido por todos nós, debatido pela sociedade. Essa é a essência da discussão de temas nacionais, o debate franco, sincero, o debate de ideias e de concepção. Nesse sentido, os partidos de esquerda, suas fundações, notadamente PT, PDT, PSOL e PCdoB, lançaram no último dia 20 de fevereiro um manifesto pré-eleitoral em que defendem um novo projeto nacional de desenvolvimento. Como disse, faz parte do debate democrático apresentar suas ideias. Mas é também importante dizer que tais ideias precisam ser construídas, analisadas e apresentadas à luz daquilo que aconteceu na história recente. Esse documento tenta se apresentar como uma tábua de salvação para o futuro do país. No entanto, analisando com mais profundidade, o que a gente percebe nesse novo documento que propõe um novo projeto de desenvolvimento para o país, nada mais é do que a repetição daquilo que já experimentamos num passado bem recente e levou o país à beira do abismo. É a chamada nova matriz econômica reformulada com algumas frases e efeitos que agora é novamente apresentada para o debate eleitoral, tentando confundir a população e tentando principalmente se eximir da responsabilidade de quem colocou o país nessa profunda, grave e severa crise econômica. Esses partidos, repito, têm a legitimidade de fazer esse debate e propor soluções para o Brasil. No entanto, não conseguem ter a humildade, o zelo e o cuidado de reconhecer seus erros e apresentar algo diferente e novo para o país. Por exemplo, faço aqui referência a alguns pontos do documento. Um deles fala em restaurar o indispensável papel dos bancos públicos, especialmente do BNDES, com base no financiamento a longo prazo. Percebam que é um jogo de palavras para tentar evitar a palavra subsídios, que nos leva àquilo que a gente viu acontecer no Brasil, que é a instituição da chamada Bolsa Empresário, que deu aos empresários 500 bilhões de reais durante 10 anos, para garantir que esses empresários tivessem acesso a juros desse tamanho, juros subsidiados, pagos por toda a sociedade e que levou o país a uma enorme dívida pública, que levou o país a um desarranjo econômico, sendo isso parte da chamada nova matriz econômica. Outro ponto que este documento faz referência, trata da questão da reforma tributária progressiva que tribute os detentores de fortuna, as riquezas e rendas elevadas, que promova a gradual desoneração. Ora, como se não tivessem passado pelo governo, 13 anos no poder, falaram nas eleições em fazer reforma política, reforma tributária, reforma agrária, reforma do ensino e não fizeram. E agora apresentam-se como propositores de uma reforma tributária que eles não fizeram. Pelo contrário, mais uma vez, desoneraram as empresas, impostos às empresas, facilitando a vida de empresários, tirando recurso do Estado que poderia servir para financiar políticas públicas
sociais, em especial na educação, saúde, na infraestrutura, e fizeram com que o Estado ficasse mais fragilizado. Fizeram aquilo que eles dizem combater. Mais uma vez, favoreceram grupos econômicos. Estão novamente a propor este mesmo tipo de solução. Podia falar da reforma agrária, que aqui é tão mencionada. Basta ver os números e perceber que na gestão do PT, muito pouco de reforma agrária foi feita. A própria pastoral da terra reconhece que no governo Dilma a reforma agrária ficou paralisada. Portanto, não podem e não têm condição de falar em reforma tributária porque não a fizeram. Outro aspecto interessante desse documento, que merece aqui a nossa cobrança e reflexão, diz respeito à Petrobras. Falam que a Petrobras deve ser fortalecida, o regime de partilha na área do pré-sal deve ser mantido, bem como a política de conteúdo local. Ora, senhores deputados e deputadas, o que fizeram com a Petrobras? O que eles fizeram com a Petrobras ao longo dos seus governos? Uma empresa até então lucrativa, que garantia rendimento para o país, tornaram a Petrobras uma das empresas mais endividadas e fizeram da Petrobras submeter-se ao maior esquema de corrupção que se tem notícia nesse país. Portanto, chega a ser cínico falar que querem resgatar a Petrobras quando afundaram esse importante patrimônio brasileiro. E mais uma vez repito, se fizeram isso, não podem agora querer propor soluções para algo tão sensível, porque não tiveram responsabilidade no momento e oportunidade que tiveram. O documento ainda cita em falar de uma nova política macroeconômica que supere o longo ciclo de juros elevadíssimos. O que Dilma fez é elevar juros. Chegamos a 14% de juros, taxa Selic, inflação sob descontrole, contas públicas sem menor condição de fazer frente aos orçamentos e agora falam em redução de juros. É preciso questionar esse tipo de comportamento que parece que foge da realidade. A esquerda, ao invés de buscar se reciclar, ao invés de buscar reformular seu discurso, propõe mais do mesmo, que levou o país a essa situação de degradação econômica. E ainda, senhoras e senhores, citam o tema da segurança, tema presente nos debates atuais, mas esquecem e não lembram que durante a gestão do PT, a taxa de homicídios no Brasil aumentou em 7%. A taxa de homicídios no Brasil aumentou em 7%, sem que fosse feito nenhum tipo de iniciativa consistente e concreta no combate à violência. Não formularam um Plano Nacional de Segurança, não tiraram do papel o Sistema Único de Segurança Pública, não aproveitaram a oportunidade de ter um governo até então popular para poder fazer as transformações que a população tanto exigia. Perderam uma oportunidade histórica. E o pior de tudo é que parece que não aprenderam com os graves erros. A repetição dessas mesmas ideias, a repetição de um discurso reacionário, a repetição de fórmulas que foram mostradas na pátria